A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje vamos ler o livro do profeta Abacuque. Isso mesmo, ele profetizou ali justamente no período imediato antes do cativeiro da Babilônia. E diferente do profeta Jeremias, que profetiza contra a pecadora Judá, o profeta Abacuque ele vai trazer para os remanescentes uma palavra para aqueles que permaneciam fiéis e em obediência. Ele vai perguntar a Deus algumas questões e Deus então vai lhe responder e por fim ele vai trazer uma mensagem de esperança. Amém? Falando da soberania do Senhor. Mas antes de lermos, se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva aqui neste meu canal, aqui no YouTube, e me ajude assim a crescer aqui na plataforma e a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Faça também algo que me ajuda muito, se você compartilhar este vídeo e já curti-lo também. Assim o vídeo terá mais engajamento e o próprio YouTube também vai indicá-lo para outras pessoas. Você que recebeu o link desse vídeo compartilhado e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante também que você assista desde o vídeo 1. Para isso, no link aqui, na descrição, perdão, desse vídeo tem o link e aqui nos cards você também vai encontrar o link da playlist completa. Amém? Então, vamos agora orar e logo depois da oração, vamos ler aí o livro do profeta Abacuque. Feche seus olhos, curve sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos aqui reunidos, Senhor, em espírito, diante da Tua Palavra, para lermos a Tua Palavra, para conhecermos ainda mais de Ti, de tudo aquilo que o Senhor fez e de tudo ainda que farás, ó Pai, Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela Tua Palavra que nos guia e que esta palavra venha estar guardada dentro dos nossos corações, que venhamos a nos conduzir segundo ela, com prudência, fazendo prosperar os nossos caminhos. Pai, abençoe também, te peço, a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura, bem como toda a sua casa e sua família. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e já te agradeço. Amém. Bem, então vamos para a leitura. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta distorcido. Aqui, Abacuque, principalmente aqui nesse primeiro capítulo, ele ora a Deus e pergunta a Deus por quê que Deus, mesmo vendo toda aquela iniquidade no meio do seu povo, estava fazendo ele também como profeta ver tudo aquilo e por que Deus não agia, não castigava e não aniquilava assim de uma vez toda essa impiedade e este erro, porque a impiedade dos maiores estava trazendo até mesmo consequência para os menores e para os remanescentes, para aqueles que queriam andar em obediência. Continue, porque Deus ao longo do livro ele vai responder. Leia comigo. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que não crereis quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. Veja então que Deus já responde a Abacuque.
que ele traria sim o castigo. E diz inclusive Abacuque que levantaria os caldeus, nação ímpia, forte e poderosa, para trazer o juízo sobre a Judá pecadora. Continue. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis, dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo até seu poder ao seu Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu Santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, porque não podes ver o mal, e a operação não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levantará o anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará sua rede e queimará incenso à sua varredora, porque com eles engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Ou seja, essa visão que Deus estava dando a Abacuque, até falando a respeito dos caldeus que viriam. Abacuque também vai questionar como que Deus usaria uma nação ímpia para cumprir ali o seu propósito e trazer o castigo sobre Judá. Essa visão era para ser escrita em tábuas de uma forma que até quem passasse correndo pudesse ler. Seria como o outdoor de hoje, né? Seria para ele escrever de uma forma grande para que quem passasse pudesse ver. Continue. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Homem soberbo que não permanecerá, que alarga com o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, e se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Porventura, não se levantarão de repente teus usurários, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirás
tu de despojo? Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Veja que Deus falando aqui ainda da mesma Babilônia que ele vai usar para trazer o castigo sobre o seu povo, e o profeta pergunta, né, como que isso será e se Deus vai usar realmente uma nação ímpia, e Deus que é santo usando uma nação ímpia, e Deus vai dizer que essa nação, ela vinha desposando a todos, vinha ali pegando os despojos, guerreando, sobrepojando a todos, mas que chegaria o tempo dela, aonde ela também serviria de despojo, onde ela também seria aniquilada. E realmente vai acontecer, nós já lemos sobre isso, e Deus vai usar Ciro, rei da Pérsia, para destruir a Babilônia. Continue. Ai daquele que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiro. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Porventura, não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando tudo acontecesse, o povo fosse levado para o cativeiro, como Deus disse, passasse o tempo que teriam que passar, a Babilônia fosse destruída, ou seja, todas as profecias se cumprissem, então todos conheceriam, seriam cheios do conhecimento do Senhor, saberiam que verdadeiramente Deus é aquele que fala e que cumpre e que faz, e que tudo que aconteceu, aconteceu debaixo da sua soberania. Continue. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Que aproveita a imagem de escultura depois que esculpiu o seu artífice. Ela é imagem de fundição, que ensina mentira para quem a formou, confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Veja que agora Abacuque vai fazer uma oração como fala, e essa oração ela justamente vai falar da soberania de Deus e de como aquele povo deveria confiar no Senhor. Ou seja, Abacuque está escrevendo para trazer aos remanescentes a certeza do que ia acontecer, que Deus iria castigar os ímpios de Judá, usando a nação ímpia para isso, que depois iria destruir também essa nação ímpia, e traz uma palavra então de conforto e de consolo para os remanescentes, como Deus vai usar Isaías para falar disso também. Continue comigo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos.
no meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez com a luz. Raios brilhantes saíram da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação, descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz. Levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu transpassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles nem acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegraram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei, quando subir contra o povo que invadirá suas tropas. Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas para o cantor-mor sobre os instrumentos de corda. Que lindo, hein? Esses últimos versículos aí são tremendos. Abacuque declarando então a sua confiança e conclamando de certa forma o povo ali, os remanescentes, a mesma coisa. Ele diz as coisas que Deus fez, como destruiu os gentios para salvar o seu povo, que era ele que estava trazendo agora esse castigo, que o objeto do castigo também seria destruído e que os remanescentes seriam cuidados e salvos, usufruiriam da salvação do Senhor. Assim ele vai dizer, ainda que tudo à minha volta pareça contrário, me alegrarei no Senhor. Amém? Alegre-se no Senhor. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é aquele que nunca nos desampara, nunca nos deixa sozinhos. Amém? O vídeo de hoje foi aí curtinho. Amanhã voltamos para o livro do profeta Jeremias, aí já no período do cativeiro da Babilônia. Amém? Compartilhe esse vídeo, deixe também o seu like, me ajude aí a crescer na plataforma e a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Amém?
Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!